Alô você meu amigo, alô você minha amiga, canal Daniel Dias na pista, na área. Olha, hoje com sangue azul real, da família real brasileira, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, vou falar o nome dele inteiro, é muito extenso, mas Dom Bertrand, nascido na França, no exílio, é isso? Nascido no exílio ainda, durante a Guerra Mundial. 1941. 41. Bacana demais. E olha, gente, eu vou fazer algumas poucas perguntas para ele aqui. Não vou tomar muito tempo dele, ele está num evento aqui na cidade de São Vicente, muito importante, diga-se de passagem. E a primeira pergunta que eu faria para o senhor: a diferença na sua concepção entre monarquia e república? A monarquia que é na nação, E a república? Na casa de negócios. Com certeza. tudo se negocia. Não se negocia. Um toma lá da cá, né? Assim. Vamos dizer que hoje a monarquia voltasse ao Brasil. O senhor estaria pronto para tomar posse? O herdeiro, mas velho, Dom Luís. Dom Luís. Sou o segundo. O terceiro vem. Dom Antônio? Antônio foi o filho dele. Certo. Se quiser. Como é que Mas você não é vai? tão difícil governar. Não precisamos fazer. É um grande pai. E saber respeitar como os princípios. Decora o fato de ser uma criatura de Deus. Quais são as princípios? Garantir a família. Garantir a livre iniciativa. Garantir a sociedade integral. E garantir o princípio de liberdade. O Estado só deve fazer o que o conjunto da nação, o seu todo, não é capaz de fazer. Não, o que um entrevistado pensa é o que é relevante. O entrevistador nunca é muito relevante o que ele pensa. Mas eu vou tomar partido agora de falar uma coisa muito particular minha. Para mim, o maior patrono desse país chama-se Dom Pedro II. Foi. Acho que realmente não existiu um homem tão brasileiro quanto Dom Pedro II, um homem sério, um homem que realmente era à frente de seu tempo e tinha a família como o alvo principal para governar. E olha, comprava cartas de euforia à escravidão e assim a princesa Isabel também o fez e também trouxe a Lei Áurea ao Brasil. Fala para mim, em algumas palavras, o que representa Dom Pedro II para o senhor e para a família real brasileira? Um exemplo a ser seguido. Nós desde isso ouvimos falar do primeiro, do segundo, terceiro, sabia ser criticado, sabia depender do povo. A última pergunta para fechar com chave de ouro aqui, entre Bolsonaro e Lula. E o que vai acontecer nesse país é voltar ao Lula. Então eu sou filho do Bolsonaro. Não, foi um prazer enorme estar com o senhor. Podemos dar um viva a Dom Pedro? Viva Dom Pedro II. Esse foi Dom Bertrand, que esteve no canal Daniel Dias. Muito obrigado. Pista, Daniel Dias na área, com o Conde Paulo Costa. Prazer enorme estar com o senhor. Prazer é meu, muito obrigado. Muito obrigado, senhor, pela recepção. Olha, ele está simplesmente na primeira cidade do Brasil, a Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza. É verdade, meus amigos, hoje em dia, não é mesmo, Conde? O estudo está muito deteriorado e muitas vezes eu fico me perguntando, será que ainda ensinam isso nessas escolas públicas? Na verdade, não é que ensinam, mas há muito equívoco com relação à história. A história do mundo ela já está escrita e o fato que aconteceu é registrado. Normalmente a descoberta de novos fatos. Então, por exemplo, dizer que o Brasil foi descoberto oficialmente em 1500 é uma falácia. O Tratado de Tordesilhas é de 1493 e certamente eles não iam dividir o nada, né? Espanha e Portugal não iam dividir algo desconhecido. Então tinham ciência disso.
a notícia de expedições que vieram ao Brasil em 1494, em 1498, o próprio bacharel Cosme Fernandes Pessoa, que foi o primeiro, digamos, europeu a fixar residência aqui, oficialmente declarado, chegou aqui em junho de 1499, portanto, alguns anos antes, efetivamente, da descoberta dita oficial do Brasil, né? Em 1502, chegou gente nessa terra. Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio aqui vieram para nominar esta ilha como Ilha de São Vicente. Então, em 22 de janeiro passado, a cidade a ilha completou 520 anos e a cidade 490 anos de vida organizada. Por que a importância dessa cidade? Porque a vida organizada nas Américas começou exatamente por aqui, com um fórum, com um pelourinho, com regra, com lei, com ordem, com milícia, que era exatamente o que nós precisávamos. Martim Afonso, que quando chegou em 1532, trouxe 300 homens para fazer segurança. E este móvel é exatamente um reflexo desse período de Fausto. Claro que não somos de 1500, esta propriedade é de 1890. O morador mais ilustre dela foi o barão Pretzelwitz, o barão Gustav Kurt von Pretzelwitz, um alemão que aqui chegou em 1920, falando português e com a vontade enorme de investir no café, no comércio brasileiro. Ele era tão apaixonado pela língua e pelo Brasil que ele veio para o Brasil falando português, que eu acho que é o mais importante. E nunca mais deixou o Brasil, tanto que ele morreu em 1985 em Curitiba, nunca deixou o Brasil, sempre foi brasileiro. E aí tem mil histórias interessantes sobre sua permanência aqui. Mas aqui começou efetivamente um movimento cultural chamado Semana de Arte Moderna, que é comemorado o centenário este ano. Na verdade, quando o barão aqui chegou em 1920, falando português, a baronesa, que era brasileira de nascimento, mas filha de alemães, o pai dela entregou este imóvel como dote, né, pelo casamento, e ela começou a aclimatá-lo, digamos, ao Brasil. E o que ela começou a fazer? Ela trouxe para cá o então editor-chefe do jornal A Tribuna. O jornal A Tribuna de Santos é um jornal que tem 130 anos, mais ou menos, de vida, e que naquela época o editor-chefe era nada mais, nada menos do que Menotti Del Picchia, o grande escritor, o grande poeta, o grande cronista. Ele, por acaso, Menotti, tinha residência aqui em São Vicente, na primeira cidade, conquanto o editor do jornal A Tribuna. Ele tinha como compadre Vitor Brecheret, que é considerado o maior e mais importante escultor brasileiro de todos os tempos, com obras em todos os grandes museus do mundo, que curiosamente também tinha residência aqui em São Vicente, na primeira cidade. Os dois começaram, a convite da baronesa, a trazer para cá Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que 2 anos depois resolveram então declarar a independência cultural deste país, além da independência que foi de 1822, com relação à cultura, e o Brasil passou a ser significativo dentro das artes. A Semana de Arte Moderna foi o divisor de águas. Este espaço, portanto, retrata exatamente isso. Esta sala era a sala de costura da baronesa. Curiosamente, tem uma curiosidade que eu acho que faço questão de dizer para vocês que estão nos assistindo. É o espaço da casa onde tem o maior número de fantasmas. Aí você vai me dizer, pá, que conversa de fantasma é essa? Assim como você que está nos assistindo, eu sou muito cético para isso. Então, o que aconteceu? Eu normalmente fico despachando aqui até mais tarde. A instituição fecha normalmente as portas às 6 horas, eu já fiquei até 10, 11 horas redigindo textos, revisando contratos, tentando ver o que a gente podia fazer para minimizar os impactos, né? E aí comecei a escutar barulhos de móveis arrastando, de portas fechando, de passos. E todas as vezes que eu vinha para a área do museu, eu não encontrava nada. E cheguei a ser, não tenho medo, naturalmente, né? Temos alarme, ainda pensava, mas tem alarme? Com alarme, se fosse um corpo físico, o alarme dispararia, né? Então, várias vezes vim. E aí minha diretora do museu, que é argentina de nascimento, trouxe um radiestesista, que é um cara que mede energias. E o cara veio com uma vareta, e a vareta veio, e a vareta entrou na casa, a vareta ficava alucinada. Quando nós entramos neste espaço especificamente, a vareta parecia um ventilador. Eu pensei comigo, como todo cético, esse cara está me dando golpe. Ele está com a vareta, mas ele tem uma forma de controlar. Deixa eu segurar a vareta. Eu peguei a vareta na mão e eu nem respirava. Eu cheguei a ficar até quase roxo de tanto não respirar, porque justamente ver se era verdade. E por incrível que pareça, a vareta parecia um ventilador. Aí eu brinquei dizendo, eu não acredito em fantasmas. Um pequeno quadro que estava na parede caiu no chão. Eu falei, é apenas uma coincidência. Era um dia como hoje, que não tinha brisa. E a sala anexa, que é a sala do barão Pretzelwitz, por acaso a janela bateu com muita força, fez um pá!
e eu disse, senhores fantasmas, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Então existem realmente forças energéticas aqui dentro, que eu não vou nominar como fantasmas, o que seja, mas que de uma forma ou de outra habitam ou coabitam este mesmo espaço histórico. Até porque nós temos mobília de 1700, de 1800, nós temos as cadeiras onde o imperador e a imperatriz aqui se sentaram, por exemplo, quando vieram visitar, a poltrona que a princesa Isabel veio quando veio à cidade, à região, onde ela ficou sentada, móveis antigos que pertenceram ao próprio barão Pritzelwitz e a todos os ocupantes de uma casa de 1890. Quer dizer, a casa, objetivamente, esta casa tem 132 anos e nós temos uma propriedade anexa que tem 160 anos, quer dizer, ainda intacta. Evidentemente que esta tem que ser preservada e ela guarda um preciosíssimo acervo em termos de imobiliário, de estrutura, de obras de arte, biblioteca de 57 mil volumes. Nós, além da biblioteca original que nós tínhamos aqui, nós adotamos a biblioteca do Centro Português, que foi fechado. Então, assim, isso só aumentou a nossa, digamos, capacidade cultural e a habilidade cultural. Mas os objetos que nós temos aqui são alguns muito raros, documentos antiquíssimos. O livro mais antigo é de 1753, é muito antigo. A nossa matriz, por acaso, a nossa igreja da cidade é de 1757, embora ela seja a mais antiga paróquia católica do país, porque ela foi aberta e fundada em 1556 com o nome de Paróquia de Nossa Senhora da Anunciação, que depois, com o tempo, acabou voltando a ser o nome do padroeiro da cidade, São Vicente Mártir. Aí você pergunta, por que São Vicente Mártir? São Vicente Mártir era São Vicente de Saragoça, justamente o padroeiro da família Bragança. E os Bragança, que até hoje nós temos os herdeiros, nossos Orleans e Bragança, eram exatamente, digamos assim, devotos desse São Vicente de Saragoça, que era o conhecido São Vicente Mártir. Por isso, as coincidências de terem descoberto e nominado a ilha em 22 de janeiro, que é o dia de São Vicente, e não é coincidência, quem financiava a expedição eram os Bragança. Naturalmente, se é o Bragança que está financiando, eu vou agradá-los. Então o navegador vinha e a feliz coincidência, entre aspas, de nominar a ilha em 22 de janeiro de 1502 e a feliz coincidência de nominar a vila como São Vicente no dia 22 de janeiro de 1532. Portanto, não é uma coincidência coincidente, é uma vital coincidência feita de propósito. Por isso essa história toda ligada. Nós temos imagens sacras antigas de igrejas que foram demolidas, nós temos mobiliário que pertence à época do Império, nós temos baús, livros, temos obras de arte, temos uma estrutura enorme nessa propriedade que realmente vive a história, porque não só o acervo é histórico, a casa propriamente é uma casa importantíssima pela sua importância histórica tradicional. Né? E deixa eu te falar aqui, para o povo assim que é mais curioso, o título de conde, você vem de que origem? Muito simples. Na verdade, as monarquias modernas não têm caráter hereditário. De maneira bastante objetiva, a monarquia, para ser hereditária, ela tem que ter mais de 500 anos. A monarquia brasileira, por exemplo, não existem. Hoje você não encontra, por exemplo, o Barão do Rio de Janeiro, não existe o Conde de Niterói, né? Não existe nada disso porque não havia hereditariedade nos títulos. Mesmo o Visconde do Rio Branco, que curiosamente era filho do Barão do Rio Branco, ele só se tornou Visconde por méritos, mas não pelo fato de ser filho de. No caso atual, os títulos de nobreza têm natureza hereditária. Minha mãe era Marquesa de Klagenfurt e por conta dessa tradição histórica, os títulos austro-húngaros são sucessórios, porque a monarquia austríaca tem 1.300 anos, ela começou em 700 depois de Cristo com Filipe o Belo, de quem evidentemente eu não herdei o nome, mas devo ter dado a beleza, acredito eu. Né? E então os títulos são então, mamãe marquesa, papai plebeu, então eu conde, minha irmã viscondessa, por hereditariedade, só por isso, não há outra justificativa. Títulos de nobreza são honrarias, assim como qualquer outra, que não nos faz absolutamente melhor que ninguém, mas nos faz mais honrados. Uma jornalista me entrevistou-me uns 2 dias atrás perguntando o que eu me sentia diferente pelo fato de ter um título de nobreza. Eu disse absolutamente nada, apenas o meu elevado senso de dever. Ou seja, eu tenho o nobre, ele recebe a honra e ele presta ao seu povo uma justificativa pela honra recebida. No caso, por exemplo, eu sou o curador do museu, sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico, sem ganhar absolutamente nada de salário. Pelo contrário, eu ajudo a manter a estrutura dessa casa, porque eu acho que é meu elevado senso de dever
como ser humano para produzir e proporcionar às pessoas mais conhecimento, mais cultura, mais sabedoria. É por isso que nós estávamos falando, por exemplo, antes de começar a gravação, sobre política. É a forma que eu tenho de passar uma informação para alguém que você pode dizer eu aceito ou não, mas pelo menos você a dúvida. E a cultura é exatamente isso, é suscitar nas pessoas o pensamento. O livre pensar é o que faz uma grande nação. É por isso que os americanos são tão poderosos, os ingleses são tão poderosos, os alemães são tão poderosos, porque eles têm o livre pensar. Eles não são dogmáticos, eles não pensam exatamente pelas mesmas vias. Eles não estão só entre as 4 linhas da Constituição, eles estão com a mente aberta para tentar entender o que está acontecendo no momento político que o mundo enfrenta, entendeu? Agora, nobres são pessoas como outras quaisquer, absolutamente isso, o que nos envolve apenas é a honra de podermos portar uma honraria. Como um comendador, você recebe uma comenda, você se torna um comendador, você se sente muito mais honrado, mas nada diferente das pessoas normais. Com certeza. E para quem não sabe onde exatamente estamos na rua Frei Gaspar, número 280, centro de São Vicente? Exato. Centro de São Vicente, meus amigos, tá certo? Aqui fica livre para ser visitado... De segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. Ah, tá. Sábado também das 9 às 5. Também das 9 às 5. Olha, você que gosta de história, se amarra em história, tá aí a dica. Tá? O canal Daniel Dias também é conscientização à cultura, tá certo? Então, vocês ficam a dica aí para que vocês, além no Rio de Janeiro, né, que tem a Casa Imperial lá, onde pegou fogo recentemente. O museu. O Museu Imperial. E pegou fogo recentemente e eles ainda alegam que vão fazer reformas. Aqui não, aqui a reforma não precisa ser feita. Aqui está tudo em ordem, a gente vai estar mostrando com mais propriedade, onde o Conde vai nos mostrar agora cada aposento, tá ok? E fica a dica para você vir aqui, a gente vai deixar uma deixa dessa casa, não vou mostrar tudo, evidentemente, mas ele vai falar um pouquinho de cada coisa, de cada aposento aqui. Combinado, Conde? Combinado. Então vamos lá, Conde. Essa parte aqui... Essa é a sala de costura, né? Por exemplo, nós temos aqui uma pia que pertencia ao acervo do Palácio de Buckingham, né? Que veio para cá em doação. Então mostra como é que eram os hábitos ingleses do início do século XX, final do século XIX. Nós temos móveis antigos, tear, né? Aqui era geralmente a sala de costura da baronesa, que não mantém as mesmas características, até porque o acervo histórico é muito precioso, então a gente tem muita coisa aqui diferenciada que nos mostra como é que era a vida no início do século passado e no retrasado, né? Esse teatro, por exemplo, é de 1700. É bem diferente de um teatro tradicional, né? Você vê que fazia através dos fios de algodão o tecido, né? Uma coisa bastante interessante. As cadeiras são manuelinas, por exemplo, todas com o couro esculpido, né? Se você nota que ela tem uma textura, né? Ela não é uma cadeira comum, né? Sim, sim. Então, assim, são móveis também esculpidos e assim por diante. E a gente, quando começa a andar, vem para cá, por exemplo, e encontra a sala. Aqui é a sala do barão, né? A sala do barão, além do precioso acervo, a gente tem móveis antigos, tem esses móveis de característica Béranger. A família Béranger era um dos maiores, digamos, marceneiros, e faziam isso com relevos, tá vendo? Isso aqui é tudo feito em talhes, né? São móveis. Essa cadeira foi a cadeira onde a princesa Isabel sentou-se quando esteve aqui, né? É evidente que a forração é outra, não é a mesma, mas de uma forma ou de outra ela existe. Sentou aqui. Ela o acervo de biblioteca, né, enorme, são 57 mil volumes com tudo que você pode imaginar, em vários idiomas, inclusive. Não temos só livros em português, temos em alemão, em inglês, em francês e italiano. É preciosismo isso, né? Então é bem interessante. Aqui é a sala, efetivamente, do Barão Pritzewitz, né? O espaço onde ele mantinha o seu próprio escritório, né? Machado de Assis, Tem Monteiro Lobato, Genato. tudo. Muito bom. Aqui ficam os memoriais, né, que são as áreas ligadas às personalidades que nós temos, documentos históricos como esse, por exemplo, né, que é a inauguração da provedoria, né, da região, na época do final do Império. Então tem aqui, por exemplo, uma sala com essa mandala, né, que era uma forma moderna de dizer que a luz chegava através de telhas envidraçadas, porque você vê que nós estamos no meio da propriedade. Sim. E de uma forma ou de outra a gente tem uma máquina fotográfica moderna, tá vendo? Bem moderna, né? Essa é bem tradicional, aquela que dava muito trabalho, né, para fazer. Século XIX? Final, início do século XX, né, sempre. Porque na verdade a fotografia foi descoberta mesmo no final do século XIX, mas sim, ela se consolidou verdadeiramente no século XX, né? Nós temos aqui a chamada Sala dos Emery, que é uma sala também com fotos e quadros antigos, móveis que pertenceram ao Barão Pritzewitz, que foram esculpidos, né, porcelanas.
quadros antiquíssimos, né? Quadros de diferentes pintores. O nosso mais importante pintor era Benedito Calixto. Aí mostra, por exemplo, a casa desse Benedito Calixto de Jesus, que foi o pintor mais conhecido dessa época final do Império, início da República Brasileira, né? E algumas imagens bastante antigas. Os Emerick, por exemplo, né, que foram os primeiros pioneiros do transporte público aqui da região, eram bondes puxados a burro, na mesma época que teve no Rio de Janeiro. Quer dizer, muita história reunida no mesmo espaço. E um acervo preciosíssimo, né, que tem vasos, por exemplo, da dinastia Ming, né, que são chineses antigos. Há uma mescla de informação para que as pessoas possam, de uma forma ou de outra, efetivamente não se cansar com a visita, né? Porque aí tem coisas diferentes que te estimulam exatamente a buscar o conhecimento, né? A gente anda pela casa e a casa tem todo tipo de acervo. Aqui talvez o que é mais antigo. Esta sala chama-se Victor Bergeret, né? É em homenagem ao grande escultor Victor Bergeret, que morou aqui em São Vicente há muitos anos, aqui, por exemplo, na praia, em 1949. Victor Bergeret é o grande escultor, aqui na praia de Paranapuã. Este busto dele nos foi doado pela família, nós temos aqui. Mas aqui, por exemplo, nós temos objetos do período neolítico, que são 12 mil anos, quando começaram a chegar os primeiros ocupantes dessa região. São objetos pontiagudos, de corte, de maceração, que eram usados por esses primeiros, né? E aí nós temos fósseis, nós temos imagens aqui atrás, pedras, né? Isso aqui tem 12 mil anos. Esse aqui tem 12 mil anos e aqui muito mais, porque são fósseis de milhões de anos, né? Aí Ou já seja, é uma outra história. bem antes de Cristo, né? Bem antes, muito antes, nossa. Aqui fotos antigas, está vendo? Existem material que foi coletado por aqui em termos de pedraria, né? Nós temos tudo esse material. E você vê que a gente mescla muito para não ficar cansativo. Mapas antigos também que nós temos, para que as pessoas vejam como é que era. Por exemplo, aqui, o primeiro mapa de São Vicente, olha como é que era. Claro que é totalmente diferente, né? O que seria a Ilha Porchá é esse ponto aqui. A Baía de São Vicente seria isso aqui, ó. Completamente diferente do que é na atualidade. A Ilha de Santo Amaro, onde está Guarujá, aqui seria onde está Santos. Ilha de Santo Amaro é o Guarujá. É o Guarujá. E a Ilha de São Vicente, onde está Santos e São Vicente. Evidentemente, não havia rigor cartográfico naquela época. Então isso aqui foi uma coisa literalmente tosca, na palavra correta, mas era a forma que eles tinham entendido como era, né? A Barra de São Vicente, a Ilha Porchá aqui, a Ponta, a Praia de Itaquitanduva. Hoje que a gente vê a cartografia moderna é completamente diferente de tudo isso. Mas tem mapas antigos, tem objetos, fotos antigas, né? Tem espaço destinado, por exemplo, aqui, ó, aos indígenas, né? Essa área é destinada aos indígenas. Um espaço com toda a cultura indígena, com a cerâmica indígena, com objetos indígenas, com potiches indígenas, com toda essa estrutura, né? Aqui, por exemplo, uma curiosidade. Sabe que os índios também tinham um tribunal, né? Seria o tribunal de honra. Então, é muito raro que o índio sempre teve muita convicção, mas um índio que se desviava do seu caminho e que por alguma razão cometia delitos, ele era condenado a açoite, a punição, a prisão e a última condenação era a morte. Quando o algoz ia matar, ele usava essa máscara. Todos sabiam quem era, mas evidentemente isso parecia que o protegia, porque ele era o algoz que iria matar o criminoso, né? Ele usava essa máscara indígena. Objetos da época anterior aos índios, né? Isso aqui, por exemplo, é do período neolítico, mas não mais para cá, o povos dos sambaquis, porque os primeiros ocupantes eram eurasianos, né? Vieram da Europa e da Ásia, depois eles foram evoluindo para os povos dos sambaquis, depois os povos dos sambaquis tornaram-se as tribos indígenas foram depois dizimadas pelos brancos que chegavam da Europa, e aí a história vai tendo essa sequência, objetivamente, né? Nessa próxima sala estão as cerâmicas. Cerâmicas de todo o Brasil, tudo que você pode imaginar em termos de cerâmica, de construção, digamos, técnica, né? Está espalhada por aqui, inclusive do mais importante escultor da região, o mestre Albertini, que fazia os pretos velhos, né? Mas aqui tem cerâmica do Brasil inteiro, de tipos diferentes, inclusive. Alguns memoriais da mesma forma, né? Aqui, por exemplo, é uma homenagem ao extinto restaurante Boa Vista, que foi um restaurante que funcionou durante 100 anos aqui, e depois de um tempo ele... O Boa Vista fechou já? Fechou, e aí nós fizemos uma memorial dele, né? Então aqui nós temos os martelinhos, que a grande característica dele era vender caranguejo, né? Tem um martelinho para o caranguejo, e aí nós guardamos ainda o último cardápio, né? Os uniformes dos garçons. É um memorial em homenagem a justamente essa história tão rica dessa região.
Os jardins também são tombados, né? Os jardins e a casa é tombada também igualmente. Então, assim, todo lugar que você olha, você preserva e vê história, né? Que eu acho que é o mais importante. Lindo, história linda. E aí continua, tem mais, gente. Aqui, por exemplo, estão os animais que eram capturados em São Vicente. Olha Esses isso. animais todos taxidermizados, né? Tem uma exceção apenas. Esta leoa foi presenteada à cidade por volta de 1995 e ela acabou sendo o primeiro exemplar do nosso zoológico. Quando ela faleceu, então eles resolveram taxidermizá-la e mandar para cá. Todos os demais animais, à exceção da leoa, foram capturados aqui em São Vicente, nas matas, ou da capitania, ou da cidade, ou da vila, ou do que seja, né? Uma coisa profundamente... Esse aqui está muito real, né, cara? É impressionante. Impressionante. Nós temos o gato paracajá também, né, que parece um... Nossa, um também é pequeno muito real mesmo. É um pequeno leopardozinho, né? Todos eles, aí temos macaco prego, nós temos sagui, micos, lontras, ariranha, cachorro vinagre, o cachorro do mato, né? O veado catingueiro, né, que a gente chama normalmente. Então tem todo tipo de animal que pertencia a essa, efetivamente, Serra do Mar, né, que pega o Rio, pega o Espírito Santo, Bahia e aqui São Paulo bastante. E aí tudo, o motivo está conectado, né? Todas as coisas estão conectadas de uma forma ou de outra. Era muito normal na época esse tipo de animal ainda na Serra do Mar, né? Foi muito comum até a meados do século XX, porque a ocupação não foi objetiva, né? A ocupação foi lenta, hoje já não existe mais, sim, naturalmente. O homem em campo não tem como, né? Muito pouca coisa restou verdadeiramente de animal selvagem. Ainda existe alguma coisa, mas bem pouco na nossa mata, que ainda está preservada e tem muita coisa preservada, com certeza absoluta. Mas muito lindo isso aqui, viu? Parabéns mesmo. E o fato mais curioso, gente, vocês aqui que estão assistindo o canal Daniel Dias, fiquem sabendo que esse homem, a nobreza dele vai muito mais além de um simples título. A nobreza por quê? Porque ele se interessou em cuidar disso aqui praticamente sozinho. Você estava me contando que praticamente recurso não há, né? Isso é colocado praticamente do seu bolso. É que, infelizmente, parece que os governos e as políticas públicas não advêm recursos para a cultura. A impressão que dá é que é muito melhor ter um povo aculturado, ou seja, sem saber o que está acontecendo, porque é mais fácil dominar, do que ter cultura. E ter cultura é ter conhecimento. Ter conhecimento em termos da nossa história, porque um povo sem história é um povo sem memória. Né? Então a gente precisa ter essa memória histórica para poder ter uma referência. Quando você conhece o teu passado, vivencia o teu presente, você consegue projetar o teu futuro. O que não acontece, infelizmente, no nosso país. Olha, vou além. Eu estava em Cabo Frio em 2018, quando o Museu Imperial pegou fogo, e eu ouvi pessoas da cidade de Cabo Frio virando para mim falando assim, pô, eu quero que pegue fogo mesmo e tal. Eu repreendi a pessoa na mesma hora, eu falei, olha, um povo sem história é um povo sem culturas, porque nós temos que preservar o nosso passado. E você imagina um acervo preciosíssimo que foi perdido na sim, eles vão tentar reconstituir, mas não vai se ganhar tudo. Muita coisa se perdeu para sempre. Nem tem como é. Como é que vai reconstituir uma múmia do Dom Pedro ganhou de presente do rei Farouk? Não tem como, é impossível. E aí a pessoa abre a boca e fala uma asneira dessa, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo tem conhecimento técnico da importância que tem um museu e uma memória histórica. Por isso que acontece fatos como esse, infelizmente. Nós temos muito mais, a casa é gigantesca. Vamos conhecer um pouquinho mais. Ó. Você vai chamar um telefone desse de uma antiguidade? Efetivamente não é. Mas como tem muito estudante, a gente traz aqui para mostrar. Isso aqui é um telefone, aí eles reconhecem porque tem um fone. Aí você pede para discar, eles ficam apertando o dedinho assim. Aí você mostra que tem que fazer isso. Muita gente não sabe que existia isso, entendeu? Então assim, é uma memória histórica, mas uma memória histórica até quase contemporânea, né? As caixas dos caixeiros viajantes, o espaço aqui de mobília, muito antiga, com material que pertenceu à época do Império, tem coisas ligadas à polícia do Império, tem objetos que foram doados pela Princesa Isabel, tem objetos pequenos, réplicas de veleiro, réplica de vapor aqui atrás, que é o Alcântara, um dos nossos mais importantes vapores, e ele tem um entrecorte, está percebendo? Então de cá você vê na parte externa e no espelho interno você vê ele cortado, como se fosse pela metade, para você ter uma noção de como era um vapor, movido a princípio a lenha, depois ele foi movido a óleo, né? Teve até um vapor movido a óleo de baleia, mas eles têm, por exemplo, móveis que pertenceram ao Barão de Tararé, tem uma centena de materiais que vem cá comigo, vamos conhecendo.
Aqui, por exemplo, nós falamos do álbum. Eu há pouco falei do busto do Vitor Brecheret, mas está aqui o busto do Vitor Brecheret que nos foi doado, que chamava-se Vittorio Brecherella na Itália, e aqui virou Vitor Brecheret. Depois naturalizou-se. Ele foi o maior escultor de todos os tempos no Brasil. Do Brasil, sim, sem dúvida nenhuma. Aqui a estrutura histórica, né, com quadros do Carlos Fabra, que são quadros antigos. Esse piano, por exemplo, era o piano da baronesa Teresa Pina, esse piano de 1804, é bastante antigo, 1804, tem bastante tempo verdadeiramente, e funciona o piano perfeitamente bem, toca tudo, absolutamente afinado, inclusive, né? Mas aqui é onde nós, quando tem uma sonoridade mais especial, a gente costuma usar de fato este espaço para poder mostrar um pouquinho da história, né? Nós temos a única fábrica de cadeiras antigas, né? A única fábrica de armas brancas oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro, está efetivamente aqui. A ideia que produz espadas para o exército brasileiro, para a república, que produzia para o império. Então algumas espadas são históricas, outras são mais modernas, mas são eficazes, né? Nós temos a armadura, que é do século XVII, por exemplo. Alguns brasões que você nota que estão colocados nas laterais da casa, tem brasão em todo lugar. Esses brasões seriam da Inglaterra? Aquele, por acaso, é da Inglaterra, dos Windsor, né, da família Windsor, por acaso, mas nem todos são. Aqui, por exemplo, são os leões rampantes dos franceses, né? Então, assim, tem cultura de todos os lugares. E o nosso acervo implica em objetos austríacos, objetos alemães, objetos italianos, franceses, ingleses, espanhóis, portugueses, tem do mundo inteiro. Tem coisa nesse Museu Histórico Geral da cidade. Tem um acervo bastante precioso. Muita coisa mesmo. E você está me contando que vocês sempre estão trocando de algum tempo está trocando alguma coisa do lugar. Na verdade, não existe museu estático. Se o museu fosse estático, seria uma vez na vida, e se você voltasse 20 anos depois, as coisas estão iguais. Isso não te enriquece. Não valeria a pena. Não te enriquece culturalmente. Então, nós temos o que chamamos de acervo morto, que fica, é muito grande, talvez até muito mais do que está exposto, mas eventualmente é cambiado, é trocado nisso, às vezes, para que a pessoa volte e conheça novos objetos, novos espaços, nova faceta da história. Que ao pé da letra, a história que você conhece, que você vê em casa, é aquela do 1500, Dom Pedro descobriu o Brasil, 1532, Martim Afonso fundou a primeira cidade. Isso é muito óbvio. À medida que a história vai sendo redescoberta e as informações chegam para a gente um pouquinho mais objetivas, você percebe que essa história não passa de uma fantasia. Ela não mudou, mas ela se ampliou pela quantidade de informação que você recebeu. O museu é a mesma coisa, né? Nós temos, por exemplo, atrás das espadas um barco de madeira, forrado com fibra agora, que estava deteriorando, está protegido, mas que pertenceu ao senhor Antônio Lancha. Aí você pergunta, mas que coincidência, por que as lanchas chamam de lancha? Em homenagem ao Antônio Lancha, que por um acaso era um pescador caiçara, daqui do século XIX, e que aí, por tanto navegar, criou a estigma da palavra lancha. É muito simples, mas você fala, puxa, que coincidência, né? É como mais ou menos a história das candinhas, né? Todo mundo fala as candinhas eram as fofoqueiras. Por que chamavam candinhas? Porque, na verdade, eram cariocas, 9 filhas de Dona Maria Cândida Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré. A Dona Maria Cândida era de Maricá, no Rio de Janeiro. E o Dr. Azevedo Sodré foi designado pelo imperador para vir para a região do litoral para tentar encontrar uma solução como médico sanitarista para as pandemias e epidemias que aconteciam aqui. Nós tínhamos o Porto de Santos, que já era um porto relevante, e esse Porto de Santos, ele recebia marinheiros do mundo inteiro, mas trazia junto malária, difteria, tétano, hepatite, todas as doenças infecto-contagiosas vinham para cá. Precisamos drenar essa sujeira, criar um sistema de drenagem. Então o doutor Azevedo Sodré veio para cá com a esposa, Maria Cândida Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré. Ela teve 9 filhas e um filho. E aí as 9 filhas falavam tanto que aí acabaram ficando com a fama das candinhas, ou seja, das fofoqueiras, porque elas eram filhas de Dona Maria Cândida. Uma das filhas tornou-se depois casada com Matias Alberto Casimiro da Costa, que foi um dos precursores do transporte público puxado, era bonde puxado a burro à época. Ele tornou um dos precursores e ela tornou-se então Dona Ana Costa, hoje considerada a mais importante avenida da cidade de Santos, que é o reduto comercial. E a nossa Rua Augusta, ou a Rua da Badalação, da sofisticação do comércio, chama-se Rua Azevedo Sodré, em homenagem ao doutor Azevedo Sodré. Então você vê que a história está arraigada nos nomes de ruas, no processo, na lenda. Isso que você está falando é justamente para esse
que falou realmente uma asneira lá atrás, foi um exemplo, dentre tantos exemplos que a gente ouve aí, né, o povo falando, o povo que não se amarra em história, não o povo que gosta. A importância realmente da história. Olha quanta aula que ele deu agora, né, simplificada aqui, ó, por exemplo, na lancha, né, na candinha, tudo isso ele foi explicando, tudo isso liga o quê? A história. Então você que fala que a história não é importante, você realmente está muito, mas muito equivocado. A história é mais do que importante. É necessária na tua vida, na minha, na vida dele, na vida de todos. Não é verdade? Com certeza. Um povo sem história, um povo sem memória. Um povo sem memória não consegue projetar seu futuro. Conheça o passado, viva o presente e projete o futuro. E assim funciona. Com certeza. Para a gente encerrar, que esse papo está muito gostoso, já mostrou tudo aqui, praticamente. São 57 mil itens aqui, é isso? Na verdade, o museu tem 26 mil itens. 26 mil. A biblioteca tem 57 mil volumes. 57 mil A volumes. casa principal, essa que nós estamos de 1890, com o pé direito bem alto, né? Porque justamente naquela época não existia ar-condicionado, como nós temos hoje, nem ventiladores. Então, o que chama-se pé direito alto, porque o teto era muito alto e o calor ficava no teto. Então, no espaço baixo tem um fresquinho, por isso que as janelões amplos e abertas, as janelões abrem até em cima, e aí ventila a casa, ela fica muito confortável. Muito, muito agradável mesmo o local. Mas assim, para a gente terminar, aqui, o que o entrevistador pensa, ele não é o fato que é relevante. O relevante é o que o entrevistado pensa, o que ele acha realmente, tá? Mas vamos colocar aqui a minha opinião, que é de acordo com a dele. O brasileiro mais importante de todos os tempos, para mim, e também para ele, chama-se Dom Pedro II. Esse é o maior injustiçado dentre todos os brasileiros. Concorda comigo? Plenamente. Era um homem visionário, um homem do futuro, um homem grandioso, um homem que eu diria monumental em todas as suas atividades, que levou o Brasil a ser a quarta economia do mundo, foi o segundo país a ter telefonia, por exemplo. A Graham-Bell inventou, os americanos fizeram o primeiro e veio para o Brasil a segunda nação a ter telefone. Era um homem visionário, que sempre pesquisava as artes, as letras, os ofícios. Realmente o Brasil teve uma grande perda quando Dom Pedro deixou esse país, deixou de comandar esse país. Ele só foi expulso, né, na realidade. De maneira muito grosseira por esta república, que eu prefiro não qualificar. Que fizeram com ele, realmente, mandando ele sair com a roupa do corpo, realmente foi algo insensato. Ofereceram para ele, na época, 10 contos de réis, que era o equivalente a 10 quilos de ouro, e ele perguntou de onde vem esse ouro? Vem dos cofres nacionais do povo brasileiro. Ele se recusou a receber. Era um homem... Tamanha grandeza. Humildade, grandeza. Não. Hoje em dia ele diria, não quero muito mais do que isso, levaria, encheria os seus turrões de ouro, que tem tanta mala de ouro, tanta mala de dinheiro na República, na monarquia, isso nunca existiu, porque a monarquia é baseada primeiro na família e em segundo na honra. E não existe isso em qualquer república, infelizmente. E para você que não conhece a história, porque realmente o estudo está muito deteriorado ou não se lembra realmente da história, Dom Pedro II cansou de comprar carta de euforia a escravos, porque ele realmente não gostava desse lance de escravidão, tá certo? E depois, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que deu fim à escravidão total aqui no Brasil. E deu fim ao império também, porque os interesses econômicos difusos de barões, que se sentiram, fazendeiros, barões de café que se sentiram ofendidos, que eram a força econômica reinante, derrubaram o império por conta disso. Realmente foi um preço muito caro, mas eles fizeram com muita honra, com muita dignidade. E Dom Pedro sempre foi um abolicionista, desde o início do império ele queria abolir a escravidão. Mas aí os interesses econômicos não permitiram, no final ele acabou forçando a situação. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas isso fez com que o império terminasse dois anos depois. Então podemos dizer que não é como nos dias de hoje, que a política está à frente do ser humano. Nessa época, a política não estava à frente do ser humano para a família real. A família real realmente pensava no ser humano e que se dane se fosse acontecer alguma coisa com eles, como aconteceu, como pode estar nos explicando agora. Ninguém não tinha uma eleição. Quando há uma eleição, há uma troca de favores. Sim. Ninguém é eleito sem uma campanha. E a campanha custa caro. Um rei, um monarca, um imperador, um príncipe não é eleito, ele é vitalício. Ele nasce para a sua missão. Então, ele, quando assume essa missão, ele já nasce sabendo que um dia ele terá o dever de reinar. E terá o dever, durante toda a sua vida, de ser um exemplo de virtude, de aplicação, de bom senso, de escrúpulo, de justiça, de humildade. É por isso que a diferença entre monarquia
é muito É escandalosa. muito. A República é pífia nos dias de hoje, Muito. com certeza. Então vamos dar um viva a Dom Pedro II. Viva Dom Pedro Viva II! Dom Pedro II, é isso aí. Viva O maior brasileiro de todos os tempos. Aliás, viva Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Que estará conosco no canal da Mel Aquele Dias. sucessor querido, nosso príncipe imperial do Brasil, que fala tantos idiomas. tem 9 tantos- idiomas. 9 idiomas, uma cultura impressionante. E o senhor fala 6. Eu falo, Deus me deu esse dom. Eu agradeço a Deus pelo dom de poder ouvir bem e, consequentemente, aprender com mais facilidade. Que bom, que bom. Olha, foi uma honra mesmo estar aqui com uma pessoa que tem sangue azul, mas que é igual a nós, tá certo? Como ele mesmo bem colocou, apenas mais honrado, tá certo? Por esse cargo que ele ocupa, né? De ser conde, mas um ser humano como qualquer outro. Foi um prazer enorme estar com ele, tá? O conde Paulo Costa e o Paulo Eduardo Costa, para ser mais preciso, Sim. tá certo? Que está aqui em São Vicente, braços abertos, para poder receber você do canal Daniel Dias, aqui, telespectador. Se estiver aqui pela Baixada Santista, meu amigo, perde tempo não, vem conhecer um pouquinho da história do teu país. E ó, vem falar que assistiu o canal Daniel Dias, assistiu ele, que ele vai estar de braços abertos para poder explicar melhor ainda do que ele explicou no dia de hoje, como que é todo o aposento a aposento aqui, ele vai estar explicando para você a origem de cada peça, tenho certeza, com o maior prazer do mundo, porque esse aqui, além de ser um historiador, é um brasileiro nato, não é verdade? Com certeza. Amo meu país, muito. Uma honra entrevistá-lo. Muito obrigado. Obrigado, muito senhor. obrigado para todos vocês também. Espero poder ter passado um pouquinho de informação. Passou muita riqueza de informação. Eu, se fosse você, eu começava a se amarrar mais em história. Valeu? Tamo junto. E lembre-se, para vencer uma guerra, você tem que vencer uma batalha a cada dia. Esse foi o conde Paulo Eduardo Costa, com vocês no canal Daniel Dias. Valeu demais. Tamo junto. Obrigado.